Olá, meu povo do quinto ano. Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender sobre sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Vamos lá? Pois bem, vamos começar falando dos sinônimos. Sempre que a gente faz um estudo do texto, no final do texto tem vocabulário. Aquelas palavras são palavras que são desconhecidas, que está no texto e que a gente precisa identificar o significado daquela palavra. Então, sinônimos são palavras que apresentam som e grafias diferentes, mas sentidos iguais ou semelhantes. A escrita da palavra, ela é totalmente diferente, mas o sentido é o mesmo. Vamos para alguns exemplos aqui. A palavra longe. Qual o sinônimo da palavra longe? Qual a palavra que eu possa pensar e que tenha o mesmo significado da palavra longe? Distante. Mais um exemplo. Feliz. Contente, rápido, ligeiro, frio, gelado, calmo, tranquilo. Então, vocês observem aqui nesses exemplos dessas palavras que eles têm o mesmo significado. Mas que são palavras totalmente diferentes, né? Longe, distante, feliz, contente, rápido, ligeiro, frio, gelado, calmo, tranquilo. Vamos colocar essas palavras aqui em algumas frases? A primeira frase tem assim, ó. A professora achou o livro. Então, o sinônimo de achou. A professora encontrou o livro. A palavra modificou, mas o sentido da frase permaneceu o mesmo, não é? Um dia surgiu um passarinho no meu quintal. Um dia apareceu um passarinho no meu quintal. Surgiu, apareceu. Mudou a palavra, mas o sentido da frase permanece. Mais um exemplo. O cachorro está tranquilo. O cachorro está calmo. Mais palavras que têm o mesmo significado. Elas são de escritas diferentes, palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Essas são palavras sinônimas. As palavras antônimas trata-se do seguinte. São palavras que apresentam som e grafias diferentes e com sentido oposto. Veja, elas são escritas de formas diferentes e o sentido delas é o contrário de uma e a outra. Vamos a alguns exemplos aqui de frases. Baixo, o contrário de baixo, qual é? Isso mesmo, alto. Qual é o contrário de perto? Longe. Qual o contrário de claro? Escuro. Qual o contrário de triste? Feliz. Qual o contrário de quente? Frio. Então, veja que aqui nas palavras, nos antônimos, ela tem a escrita, são palavras diferentes, e o sentido da palavra ela é o contrário, certo? O contrário. Baixo, alto, baixo, alto, perto, longe. Vê que é o contrário, é o oposto, não é isso? Então, ó, só para a gente lembrar, sinônimos são palavras que elas possuem escritas diferentes, mas que o sentido é o mesmo. Você pode trocar a palavrinha, mas o sentido da sua frase vai permanecer. E os antônimos são palavras
diferentes com sentido oposto, o contrário, tá certo? Vão pensando em exemplos aí que depois eu vou perguntar, certo? Então vamos ver alguns exemplos em algumas frases. A primeira frase: moro perto da escola. Moro longe da escola. Mais um exemplo. Ele foi o primeiro a chegar. Ele foi o último a chegar. Subi as escadas correndo. Subi as escadas devagar. Então, veja aqui que quando a gente troca o antônimo, então vai ficar o contrário na frase, não é? Moro perto da escola. Moro longe da escola, não é? Vitor e Henrico e Flaviano moram perto da escola. Tauane e Gustavo moram longe da escola. Vê a diferença aí, né? Maria Alice foi a primeira a chegar na aula. Emanuele foi a última a chegar na aula. Estão entendendo aí a diferença nas frases? Nas frases que tem antônimos, certo? Mas não para por aqui, porque agora nós vamos para as palavras. Nas palavras homônimas, nós vamos ter uma grande atenção agora, certo? Porque as palavras homônimas, elas querem confundir a nossa cabeça, mas nós não vamos permitir isso. Veja aqui uma regrinha para as palavras homônimas. São palavras que têm a mesma pronúncia, mas que se escreve de maneira diferente e apresentam diferenças quanto ao sentido. Vejam, as palavras homônimas, elas podem se assemelhar na escrita, na pronúncia, mas o significado dela vai ser totalmente diferente, certo? As palavras homônimas, elas podem se dividir em homógrafas, homófonas e homônimas perfeitas. Vejam, as palavras homônimas, elas podem ser homógrafas, homófonas e homônimas perfeitas. Não se assustem. Vamos ver aqui cada grupo dessas e o que significa cada palavrinha dessa. Vocês vão ver que não vai ser tão difícil assim. Nós vamos começar falando sobre as homógrafas. As palavras homógrafas, elas têm a grafia igual, são grafias iguais, pronúncias diferentes, significado diferente. Essas são as palavras homógrafas. Homógrafas, grafias iguais, pronúncias diferentes, significado diferente. As palavras homófonas, grafia diferente, pronúncia igual. Homógrafas é grafia igual, pronúncia diferente. Homófonas, grafia diferente, pronúncia iguais e o significado sempre vai ser diferente. E as homônimas perfeitas, grafia igual, pronúncia igual e as três elas possuem significado totalmente diferente, as palavras totalmente diferentes, certo? Homógrafas, grafia igual, pronúncia diferente. Homófonas, grafia diferente, pronúncia igual. E homônimas perfeitas, grafia igual, pronúncia igual. Vamos para exemplos que se torna mais fácil a compreensão. Vamos começar com exemplos de palavras homógrafas. Acerto. Vem de correção, não é? Quantos acertos você teve na prova? Não é assim? E acerto? Do verbo acertar. Veja só. Se eu disser assim, Mateus, quantos acertos você teve na prova? Que acerto eu vou estar utilizando? Eu vou estar me referindo a acerto de correção. Não é assim? E se eu digo assim, eu acerto os números da loteria um dia. E aí, gostou do meu exemplo? Veja a diferença
do significado da palavra. Um eu estou me referindo à correção, a outra é o verbo acertar. Mas as palavras homógrafas, a regrazinha é bem clara em dizer que elas são de escritas iguais. Estão observando? Vamos para mais exemplos. Acordo, 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 do verbo acordar. Eu acordo logo cedo. Ou Manuela acorda tarde. E do verbo e acordo, combinar algo. O meu acordo com Viliane foi fazer as atividades, né? Então, veja aqui, ó, o verbo acordar e acordo de combinar alguma coisa. Mais algum exemplo? Colher, um talher, e colher, apanhar, colher. Eu tomo sopa de colher, que é aquele utensílio que a gente utiliza para se alimentar. E colher, colher frutos, não é isso? Colher, Caléu gosta de colher acerola, né? Anamel foi pegar a colher na cozinha para tomar a sopa. Vejam aí essas frases que Tia está fazendo aqui com vocês e que tem a mesma palavra, mas que o significado ele é totalmente diferente. Essas são as palavras homógrafas. Grafia igual, pronúncia diferente, certo? A escrita da palavra você até faz do mesmo jeito, mas a pronúncia vai ser diferente. Acerto, acerto. Acordo, acordo. Colher, colher. Não tem a pronúncia diferente. Então, as palavras homófonas, vamos lá? Vamos relembrar a regrinha aqui. As palavras homófonas, elas têm a grafia diferente, mas o som, ele é igual, com significado totalmente diferente, certo? Grafia diferente, pronúncia igual e significado diferente. Vamos para exemplos aqui. A primeira palavra, seção. Seção, veja que essa seção está escrita com SS. Seção com SS significa de cinema. Se eu estou me referindo a uma sessão de cinema, a uma sessão de teatro. Então, se eu estou me referindo a uma sessão de cinema, uma sessão de teatro, então eu estou me referindo, eu tenho que escrever com SS. Se eu vou escrever sessão no sentido de ato de cortar um pedaço de um todo, então essa seção aqui eu vou escrever com C cedilha. Veja, seção, seção, palavras homófonas, escrita diferente e pronúncia igual. A palavra cela, cela com S, significa arreio, assento de cavalo, e cela com C, que significa um quarto pequeno. E ainda assento com SS, que se refere ao lugar onde a gente se senta, e acento com C, que se refere ao símbolo gráfico, acento agudo, acento circunflexo. Então vejam aqui, às vezes vocês dizem assim: tia, como é que eu escrevo tal palavra? Para que a gente saiba como escreve, então eu preciso saber que sentido você está escrevendo. Qual o sentido da sua frase? Tia, como é que eu escrevo a palavra cela? Eu preciso saber, cela, como é a sua frase que você está escrevendo? Porque aí eu posso dizer se ela é escrita com S ou com C. Se você estiver se referindo ao acento de cavalo, então essa cela é com S. Se você estiver se referindo a um quarto pequeno ou alguém foi preso, então essa é uma cela com C. Vamos ver aqui as homônimas perfeitas.
O que diz a regrinha das homônimas perfeitas? Escrita, igual. Pronúncia, igual. Significado, diferente. Vejam aqui, ó. Caminho, estrada, percurso. Aquele caminho vai para a casa de Tawane. Então, aquele percurso chega até a casa de Tawane. Caminho. Ou caminho, no sentido do verbo caminhar. Eu caminho logo cedo, certo? Então, caminho, estrada, percurso, caminho, o verbo caminhar. Banco, no sentido do lugar onde guarda o dinheiro. E banco, no sentido de se sentar. Aquele móvelzinho que a gente se senta, né? Manga, que é uma fruta, e manga, que é a parte da nossa blusa, né? A manga da nossa blusa. Então, essas são as homônimas perfeitas. Grafia igual, pronúncia igual, significado diferente, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos nas frases, para que a gente possa compreender melhor. Pedi para Alice acender a luz da sala. A palavra acender aqui, ela significa por luz, por fogo, que é no sentido dessa segunda frase. Ó. Nas festas de São João é comum acender balões e vê-los ascender ao céu. Acender balões por fogo. O balão ele só vai subir se colocar fogo nele para que ele possa acender, para que ele possa subir. Veja, acender, só com C, e acender com SC. Nós temos aqui um exemplo de uma palavra homófona. Grafia diferente, pronúncia igual. Acender, acender. Acender com C, colocar fogo. Acender com SC, subir. Mais exemplo aqui, ó. Fui ao banco fazer uma transferência. Esse banco, eu estou me referindo ao Banco do Brasil, ao Banco do Bradesco, ao Banco de Guardar Dinheiro. Sentei no banco da praça para descansar um pouco. Estou me referindo àquele banquinho que fica na praça e que a gente senta para descansar e apreciar a natureza, né? Mais frases aqui, ó. Pedro levou a bicicleta para o concerto. Veja como eu escrevi aqui a palavra concerto. Concerto com S, certo? Esse concerto com S, ele se refere a reparar alguma coisa que quebrou. Então, Pedro provavelmente quebrou a bicicleta e precisou levar para o concerto. Concerto com S. Já a palavra concerto com C tem outro significado. Olha só. Manuela me convidou para assistir ao concerto de violino. Esse concerto com C significa um espetáculo musical, certo? Então, Manu me convidou para assistir um espetáculo musical de violino, a um concerto de violino. Vejam aqui, ó. Se eu escrevesse essa frase aqui, esse concerto com C, então iriam dizer que Pedro pegou a bicicleta dele e foi para um espetáculo musical, né? Ou se eu escrevesse aqui esse concerto com S, eu iria dizer que Manuela me chamou para ir assistir alguém consertando o violino dela que quebrou. Manu não tem violino, tá? Ela vai comprar um dia. Concerto com C refere-se a um espetáculo musical. Concerto com S refere-se ao reparo, consertar alguma coisa. Mateus comprou uma cela nova. Então, Mateus, que é um grande vaqueiro, ele vai precisar de uma cela nova. Essa cela escrita com S significa que ele vai precisar dessa cela para o cavalo dele, não é?
E aqui, ó, o bandido ficou preso na cela. Essa cela com C, porque aqui nós estamos nos referindo à prisão desse bandido, ao quarto pequeno. Então vamos para as parônimas? Pois é. As palavras parônimas, veja o que diz aí o conceito das palavras parônimas. São palavras que apresentam significado diferente, embora sejam parecidas na grafia ou na pronúncia. Nós vamos nos pegar isso daqui, ó. Parecidas. Elas não são iguais, tá? Elas são parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Absolver significa perdoar. E absorver significa aspirar. Absolver, perdoar alguma coisa, perdoar alguém, né? Perdoar alguém. E absorver, aspirar. Mais exemplos. Comprimento, cumprimento. Comprimento, extensão. Cumprimento, saudação. Comprimento. Qual o comprimento da nossa sala de aula? Né? Qual a extensão? Qual o comprimento da nossa sala de aula? Eu sempre cumprimento as pessoas. Veja. Comprimento, cumprimento. Mais exemplos. Aprender, que significa tomar conhecimento. Vocês precisam aprender os sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Vocês precisam aprender. E apreender, capturar. O policial apreende o bandido, né? Capturou o bandido. Cavaleiro, que significa o homem que cavalga. E cavalheiro, que significa homem gentil. No 5º ano, nós temos vários cavalheiros. São todos muito gentis, certo? Vamos ver aqui algumas frases. Aqui, ó. A professora pediu dispensa para casar. Olha a outra frase. Os alimentos são guardados na despensa. Dispensa, despensa. Dispensa, no sentido de pedir alguns dias. Eu vou pedir dispensa para a tia Rosa. Então, eu vou pedir que ela me dê alguns dias do meu trabalho. Eu vou pedir dispensa. Ou, eu vou guardar os alimentos na despensa. Fiz a feira, Maria Alice foi ao supermercado e ajudou a mamãe a guardar os alimentos na despensa, certo? Dispensa, despensa. Lembra? Parônimos, parecidos, tá? São parecidos na escrita e na pronúncia. Vamos para mais exemplos? Hoje vai sair lista dos aprovados no vestibular. A lista. E o tecido era claro com listra escura. Então, ó, lista é aquela relação que eu faço. Eu faço uma lista para ir para o supermercado. Eu faço uma lista dos meus alunos que assistiram o vídeo. Eu faço uma lista dos meus alunos que fazem a atividade. Eu faço uma lista. E listra, essa faixa que a gente tem na nossa blusa, né? Na nossa blusa da escola tem 2 listas, certo? E aqui, ó, o homem foi preso por tráfico. E o tráfego estava intenso. Tráfico, tráfego.
são parecidas, né? Mas veja como o significado é diferente. Tráfico refere-se àquela coisa errada que os homens fazem que acaba sendo presa, né? É tráfico. E tráfego é o trânsito intenso. Em Itaíba nós não temos um tráfego intenso. Em Recife tem, não é? Um tráfego intenso. Então veja, tráfico e tráfego. Só para recapitular, sinônimos, o que é que eu posso dizer de sinônimos? São palavras diferentes com significados semelhantes, longe, perto, bonito, lindo. Antônimos, palavras diferentes com significados opostos, o contrário de alto, baixo, o contrário de gordo, magro, contrário. As palavras homônimas, que podem ser homógrafas, homófonas e homônimas perfeitas, mas que todas elas são palavras diferentes, com o significado diferente. Elas são parecidas em grafia, em pronúncia, mas o significado diferente. E as parônimas, que elas são parecidas. Elas são parecidas, mas o seu significado é totalmente diferente, certo? Então, galera, é isso aí. Mas não acabou, porque ainda temos a atividade, certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido com um é só, tá? Não é aprendido o assunto, porque eu vou fazer perguntinhas, ok? Um grande beijo e até lá.